Relaxa. As mãos dela deslizaram pelas costas dele. Alongamento, só alongamento, mas a respiração de ambos estava irregular. Você tá tenso, ela sussurrou. Você que me deixa tenso. Silêncio. Perigoso. Eles sabiam. Aquela linha entre profissional e pessoal estava prestes a ser cruzada. Mas o que Camila não sabia é que o aluno que ela treinava há 3 meses, o cara que ela gritava todo dia às 7 da manhã, o homem que ela tinha acabado de se entregar na noite anterior, era Daniel Carvalho, CEO bilionário, dono de um império, e ele estava prestes a comprar a academia dela. Esta é a história de como um agachamento virou obsessão, como um segredo virou traição, e de como o melhor treino da vida dela não fortaleceu só o corpo, fortaleceu o coração, mas também o quebrou. Mas antes de começar, se você ama histórias de romance intenso, onde a química é impossível de ignorar, se inscreve no canal. São histórias completas 3 a 4 vezes por semana. E ativa o sininho para não perder nenhuma. Agora, vamos à história de Camila e Daniel. Daniel Carvalho tinha 35 anos, CEO da Carvalho Holdings, empresa bilionária de tecnologia, e estava morrendo. Bem, quase. Consultório médico, terça-feira, 15 horas. O médico colocou os exames na mesa. Fotos, números, gráficos alarmantes. Senhor Carvalho, ele suspirou pesado. Seus exames são alarmantes. Daniel nem levantou os olhos do celular, digitando e-mails, sempre trabalhando. Colesterol alto, pressão desregulada, níveis de estresse estratosférico. Eu sei. Daniel cortou ainda no celular. Me dá uns remédios fortes e... Não há remédios. O médico bateu na mesa. Daniel finalmente olhou. Você precisa exercitar. Mudar estilo de vida agora. Não é sugestão, é ordem médica. Eu não tenho tempo para... Então arranje. O médico o encarou sério. Ou em 2 anos você tem um infarto fulminante. E nenhum cargo de CEO, nem 1 milhão no banco, vai importar se você estiver morto aos 37. A palavra ecoou no consultório silencioso. Morto. Daniel sentiu algo que não sentia há anos. Medo. Medo real. Visceral. O senhor tem família? O médico perguntou. Não. Amigos próximos? Não. Alguém que sentiria sua falta? Daniel abriu a boca. Fechou. A resposta era não. E pela primeira vez em 10 anos, ele percebeu o quão vazio estava sua vida. Academia. O médico escreveu num papel. Personal trainer. 3 vezes por semana, mínimo. Começa amanhã, não na semana que vem. Amanhã. Daniel pegou o papel com mãos tremendo. E pela primeira vez em 1 década, teve que admitir, ele precisava de ajuda. 2 dias depois. Quinta-feira, 6h45. Daniel parou o carro na frente da Academia Fitness Prime. Ficou sentado, olhando. Não era luxuosa. Era normal. Bairro classe média. Pessoas comuns chegando, sem holofotes, sem fotógrafos, sem fãs. Perfeito. Ele olhou no espelho retrovisor. Moletom cinza simples, tênis velho, sem gel no cabelo, irreconhecível. Só Daniel, ele pensou. Aqui eu sou só. Daniel. Respirou fundo e entrou. A recepcionista era jovem, sorridente. Bom dia, primeira vez? Sim, quero me matricular. Nome completo? Pausa. Daniel. Silva. Mentira, mas necessária. Se falasse Carvalho, alguém ia reconhecer. Sempre reconheciam. Perfeito, senhor Daniel. Ela digitou. Quer personal trainer? Recomendo muito. Por favor. Temos a Camila, ela é nossa melhor, meio durona. A moça riu. Mas consegue resultados incríveis. Durona? Ela não tem pena de ninguém. A recepcionista baixou a voz. Mas você vai agradecer depois. Confia. Daniel não sabia ainda. Mas durona era o menor dos problemas. O problema era que Camila Santos ia virar a vida dele de cabeça para baixo, de formas que ele nem imaginava. 7 da manhã, quinta-feira. Daniel chegou de moletom e tênis surrado, e a viu. Ela estava do outro lado da academia.
cabelo castanho preso em rabo de cavalo alto, top esportivo preto, legging preta, tênis Nike surrado mas limpo, corpo atlético, forte, definido. Mas não era isso que chamou a atenção. Era a postura. Confiante, sem sorrisinho falso, zero frescura. Ela estava corrigindo a postura de uma senhora idosa, com paciência, gentileza, mas firmeza. Profissional, ele pensou. Daniel? Uma voz chamou. Ele virou, e ela estava ali. Olhos castanhos avaliando ele da cabeça aos pés, não flertando, não impressionada, analisando, como se fosse um projeto. Sou eu, ele disse. Camila. Ela não ofereceu a mão, só checou a prancheta. Sua personal. Primeira vez em academia? Primeira vez, levando a sério. Sedentário total, então. Não era pergunta, era afirmação. Eu trabalho muito... Isso é todo mundo aqui. Ela cortou. Não é desculpa. Vamos lá. E saiu andando. Sem esperar. Sem gentilezas. Direto ao trabalho. Daniel ficou parado um segundo. Ok, ele pensou. Ela é durona mesmo. Mas estranhamente, gostou. 30 minutos depois, Daniel estava no chão. Literalmente. Deitado no tatame. Suando. Ofegando. Pernas tremendo. Visão embaçada. Eu... não... consigo. Ele gemeu entre respirações. Faltam 15 flexões. Camila implacável. Cronômetro na mão. Voz firme. Eu vou. Morrer. Não vai. Ela se abaixou ao lado dele. Levanta. Agora. Você é... sádica. Você é fraco. Ela disse direto. Fraco, sedentário e provavelmente come porcaria todo dia. Ele a encarou. Ofendido. Mas isso... Ela continuou. Eu vou mudar. Mas só se você levantar e fazer essas flexões. Ninguém... Falava assim com Daniel Carvalho em 10 anos. Funcionários? Sim, senhor, o que preferir. Diretores? Excelente ideia, senhor Carvalho. Sócios? Como o senhor desejar. E ela? Você é fraco, levanta. Ordem, não pedido. E estranhamente, ele obedeceu. Colocou as mãos no chão. E fez. Uma flexão. Braços tremendo. 2. Suor pingando. 5. Músculos gritando. 10. Visão escurecendo. 15. Caiu de novo. Exausto. Bom, ela anotou na prancheta. Você não é tão fraco quanto eu pensei. Ele virou a cabeça, ainda no chão, olhando ela. Isso foi um elogio? Não se acostume. Mas um micro sorriso escapou, rápido, quase imperceptível. Mesma hora sexta. 7 horas. Não atrase. E ela saiu, deixando ele no chão, fisicamente destruído, mas estranhamente, mais vivo do que tinha se sentido em anos. Pela primeira vez em uma década, Daniel Carvalho tinha sido tratado como pessoa, não como CEO, não como milionário, como Daniel, só Daniel, e aquilo viciou. As semanas seguintes foram intensas. Segunda, quarta, sexta. 7 da manhã, pontualmente. Daniel nunca faltou, nem atrasou. Pela primeira vez na vida, algo era mais importante que trabalho, ou alguém. Semana 2. Melhorou. Camila disse, checando a planilha. Daniel estava bebendo água, suado, cansado, mas melhor que semana 1. Você acabou de me elogiar? Não exagera. Ela guardou a prancheta. Ainda está longe do ideal. Mas melhorou. Continue assim. Pela primeira vez ela sorriu. Pequeno, rápido, mas genuíno. E o coração de Daniel acelerou. E não era por causa do exercício. Semana 3. Agachamento. Daniel descendo, costas curvadas errado. Para. Camila se aproximou. Ele parou no meio do movimento. Costas retas. Assim. Ela colocou as mãos na lombar dele, corrigindo a postura. Profissional. Mas o toque queimou. As mãos dela eram firmes, calejadas de tanto treinar, mas macias, cuidadosas. E estava quente. Muito quente. Entendeu? Ela perguntou ainda com as mãos nele. Perto.
muito perto. Ele podia sentir a respiração dela no pescoço. Entendi. Voz saiu rouca. Ela se afastou. Rápido, como se também tivesse sentido. Semana 4. Após o treino, ambos bebendo água. Posso perguntar algo pessoal? Daniel arriscou. Ela ergueu uma sobrancelha. Pode. Por que virou personal trainer? Camila pausou. Olhou para longe. Quero ter minha própria academia um dia. Ela finalmente disse. Um lugar onde todo mundo se sinta bem. Rico, pobre, gordo, magro, velho, novo, todo mundo. Vai conseguir. Como tem tanta certeza? Porque você não desiste de nada. Ele a encarou. Nem de alunos patéticos como eu. Ela riu. Som genuíno. Leve. Bonito. Você não é patético, né? Ela disse. Você era. Agora, tá ficando bom. E sorriu. De verdade. Daniel sentiu algo no peito. Algo que não sentia em anos. Interesse. Real. Profundo. Impossível de ignorar. E assustador. Porque Daniel Carvalho não se apaixonava. Nunca tinha tempo. Nunca tinha interesse. Mas Camila era diferente. E isso apavorava. Mas o que Camila não sabia é que o aluno que ela gritava todo dia, o cara que reclamava de flexão, o homem que fazia ela rir sem esforço, era Daniel Carvalho, CEO bilionário, um dos homens mais poderosos do país, dono de um império que ela nem imaginava. E ele estava se apaixonando pela única mulher em 10 anos que o tratava como igual, como Daniel, só Daniel. E quando ela descobrisse a verdade, tudo desmoronaria. As semanas continuaram e algo mudou, sutil, mas inegável. Semana 5, durante corrida lado a lado nas esteiras. Posso perguntar algo agora? Camila disse. Pode. Você tem alguém? Ele quase tropeçou. Como assim? Namorada, esposa, sei lá. Por que quer saber? Curiosidade. Ela acelerou a esteira. Você nunca fala de ninguém, sempre sozinho. Não tenho, ele admitiu. Não tenho tempo. Trabalho e trabalho, ela completou. Entendo. Eu também não. Não tem tempo ou não quer? As duas coisas. Ela olhou para frente. Relacionamentos são complicados. Atrapalham o foco. Atrapalham como? Faz você querer coisas. Ela disse baixo. Coisas que não cabem no seu plano. Eles correram em silêncio por 1 minuto, até Daniel falar. Eu também não tenho ninguém. Trabalho demais. E... pausa. As pessoas sempre querem algo de mim. Algo como status, dinheiro, conexões. Você tem dinheiro? Ela olhou surpresa. Merda, ele pensou. Quase entregou. Não. Digo, tenho o suficiente. Corrigiu rápido, mas as pessoas sempre acham que eu tenho mais. Ela aceitou a explicação, mas ele sentiu. A mentira crescendo entre eles. Semana 6. Sexta-feira. Último treino da semana. Alongamento final. Camila ajudando ele a alongar os ombros. Muito perto. Mãos nas costas dele. Você mudou? Ela disse suave. Mudei como? Fisicamente. Ela apertou os ombros dele. Mais forte, definido, mas também emocionalmente. Emocionalmente? Você sorri mais. Ela deu a volta, ficando na frente dele. Quando chegou aqui há 6 semanas, você era fechado, sério, distante. E agora? Agora você parece vivo. Os olhos se encontraram e ficaram muito tempo. Respirações sincronizadas. Camila ainda com as mãos nos ombros dele. Daniel com as mãos, querendo tocar ela. Camila, ele sussurrou. Daniel. Ela não se afastou. O espaço entre eles, 5 centímetros. A boca dele perto da dela. Um movimento. Só um. E... Camila! O gerente gritou do outro lado. Telefone! É urgente! Ela piscou. Saiu do transe. Se afastou rápido. Desculpa. Eu preciso atender. E saiu. Quase correndo. Deixando Daniel ali. Coração acelerado.
corpo tenso, sabendo que tinha acabado de quase cruzar uma linha. E sabendo também que queria cruzar, desesperadamente. Semana 7. Segunda-feira, 7 horas. Após o quase beijo de sexta, a tensão estava insuportável. Cada toque durante exercício, elétrico. Cada olhar, carregado. Cada proximidade, perigosa. Daniel, hoje vamos fazer leg press. Ela disse, profissional demais. Ok. No aparelho, ela ajustou o peso. Ficou atrás dele, supervisionando. Desce, ela instruiu. Ele desceu. Sobe. Ele subiu. Mas não estava pensando em leg press. Estava pensando nela, nos lábios dela, no quase beijo, no que teria acontecido se não tivessem sido interrompidos. Você está distraído, ela notou. Desculpa. Para. Ela colocou a mão no ombro dele. O que está acontecendo? Nada. Daniel. Ela deu a volta, ficando na frente. A gente quase... na sexta... Eu sei. E eu... Ela respirou fundo. Eu não posso. Você é meu aluno, seria antiético. E se eu não fosse? Mas você é. Camila, eu não consigo parar de pensar em você. As palavras saíram, sem filtro, sem planejamento. Ela ficou branca. Daniel, eu sei que você sente também. Ele levantou do aparelho. Eu vejo, nos seus olhos, na forma como você... Não importa o que eu sinto. Ela cortou, voz tremendo. Tem uma linha, e a gente não pode cruzar. Por que não? Porque quando der errado, ela fechou os olhos. E vai dar errado. Eu perco meu trabalho, minha reputação, tudo que construí. E se não der errado? Sempre dá. Voz triste. Personal e aluno nunca funciona. Mas... volta pro treino. Ela se afastou. Por favor. E saiu. Mais rápido que o normal. Como se fugisse. Não dele, de si mesma. Dos próprios sentimentos. Porque Camila Santos não mentia para ninguém, exceto para si mesma. Que a verdade que ela escondia, ela estava se apaixonando por Daniel, profundamente, irracionalmente, e isso assustava demais. Semana 8, a tensão tinha virado insustentável. Eles mal conversavam, só treino, profissional, distante, mas os olhares diziam tudo. Quarta-feira, último exercício. Alongamento. Camila ordenou voz neutra. Daniel sentou no tatame. Ela se posicionou atrás. Braços para cima. Ele obedeceu. As mãos dela tocaram os ombros dele, massageando. Profissional. Mas a respiração de ambos não era profissional. Relaxa, ela sussurrou. Tô tentando. Ele respondeu baixo. Você tá muito tenso. Você que me deixa tenso. As mãos dela pararam. Silêncio pesado. Daniel. Advertência na voz. Desculpa. Ele virou a cabeça levemente. E os rostos ficaram próximos demais. Ela não se afastou. Ele não se afastou. A respiração dela bateu nos lábios dele. Quente. Rápida. A gente não pode. Ela sussurrou. Eu sei. Seria errado. Eu sei. Mas eu... Voz falhou. Você o quê? Eu sinto. Ela admitiu. Eu sinto, Daniel. E tá me matando fingir que não. Ele virou completamente. Ficaram frente a frente, joelhos se tocando, rostos a centímetros. Então para de fingir, ele pediu. Eu não posso... Camila. Ele segurou a mão dela. Eu entendo seus medos. Eu entendo as regras. Mas isso entre a gente. Não tá seguindo regra nenhuma. Ela olhou para a mão entrelaçada. E se der errado? E se der certo? Daniel, eu... Lágrimas nos olhos. Eu tenho muito a perder. Eu também. Ele tocou o rosto dela. Mas talvez valha a pena o risco. Ela fechou os olhos ao toque. E quando abriu, tinha tomado a decisão. Não aqui, ela sussurrou. Não na academia. Então onde? Sexta, depois do treino. Ela levantou, trêmula.
Se você ainda quiser, a gente pode conversar. Fora daqui. Eu quero. Então, sexta. E ela saiu, deixando ele ali. Coração explodindo, mente correndo. Porque sexta-feira, tudo ia mudar. Sexta-feira, treino acabou. 8 horas. Então, Camila pegou a bolsa nervosa. Então, Daniel também pegou a mochila. Pizza? No meu apartamento? Ela ofereceu rápido. Nada fancy, só conversar. Pizza perfeito. Eles saíram juntos, pela primeira vez não como personal e aluno, mas como algo mais. E quando entraram no carro dela, ambos sabiam. Aquela noite não seria só conversa, seria o início de tudo, ou o fim. Apartamento de Camila, simples, aconchegante, pôsteres de academia nas paredes, livros de educação física na estante, foto dela com uma senhora idosa. Sua mãe? Daniel perguntou, olhando a foto. Era. Camila trouxe a pizza. Ela faleceu há 3 anos. Câncer. Sinto muito. Ela foi quem me incentivou a virar personal. Camila sorriu triste. Dizia que eu tinha dom para ajudar pessoas. Ela tinha razão. Silêncio confortável. Comeram pizza, beberam cerveja e conversaram. Sobre tudo. Você nunca fala do seu trabalho, ela comentou. O que você faz exatamente? Gestão. Vago. Empresa de tecnologia. Você gosta? Gostava. Ele admitiu. Agora, não sei. Por quê? Porque consome tudo. Ele olhou para ela. Até eu conhecer você, esse trabalho era a única coisa na minha vida. E agora? Agora, eu quero mais. Mais o quê? Mais... isso. Ele gesticulou entre eles. Mais momentos reais, com pessoas reais, sem máscaras. Camila mordeu o lábio. Daniel, você tem certeza que quer isso? Comigo eu não sou especial. Você é a pessoa mais real que conheci em anos. Mas eu sou só uma personal trainer. Ela baixou os olhos. Você provavelmente conhece mulheres mais... Mais o quê? Ele a cortou. Ricas? Sofisticadas? Falsas? Camila, você me trata como pessoa. Não se impressiona comigo. Grita comigo quando eu erro. Sorri quando eu acerto. Você é genuína. E isso é mais raro que diamante. Ela sentiu lágrimas nos olhos. Eu tenho medo, ela admitiu. De quê? De me apaixonar. Voz tremendo. E você perceber que eu não sou o suficiente. Camila, ele segurou o rosto dela. Você é mais que suficiente. E a beijou. Suave, cuidadoso, reverente. Ela se derreteu. As mãos dele no rosto dela. As mãos dela no peito dele. O beijo aprofundou. Línguas se encontrando. Suspiros escapando. Quando se separaram, ambos ofegantes. Fica, ela sussurrou. Tenho certeza? Tenho. E ela o puxou para o quarto, onde a única luz era da lua entrando pela janela. E ali, naquela noite, Daniel e Camila se tornaram um. Lento, íntimo, profundo, descobrindo cada centímetro, sussurrando promessas sem palavras, até que, exaustos e completos, dormiram entrelaçados, e pela primeira vez em anos, nenhum dos dois se sentiu sozinho. Mas o que Daniel não disse, o que ele escondeu enquanto ela dormia nos braços dele, é que ele tinha um segredo que, quando revelado, destruiria tudo. Naquela manhã eles acordaram entrelaçados, felizes, completos. Mas a felicidade de Camila estava sendo construída sobre uma mentira, porque Daniel não era só Daniel, era Daniel Carvalho, CEO, bilionário, dono de império, e em 2 semanas, quando a verdade fosse revelada, o mundo deles desmoronaria, e Camila descobriria que tinha se apaixonado por uma ilusão. Segunda-feira, 7 horas, academia, primeira vez desde aquela noite. Daniel chegou, roupa de treino. Camila já estava lá, alongando uma aluna. Os olhos se encontraram. E foi difícil, muito difícil, porque tudo que Daniel queria
Era puxar ela para perto, beijar ela, abraçar, mas não podia. Não ali. Bom dia, Daniel. Ela disse profissional, tom formal, postura ereta, como se não tivessem passado a noite inteira nos braços um do outro. Bom dia, Camila. Ele seguiu o jogo, mas quando ninguém estava olhando, quando passou por ela pegando o peso, os dedos roçaram, breve, intencional, eletricidade pura. Ela arrepiou. Durante o treino tudo era normal. Ela corrigindo postura dele. Ele fazendo exercícios, profissional, distante. Mas havia pequenos momentos, momentos roubados. Um olhar que durava 1 segundo a mais. Um toque que queimava. Um sorriso escondido. O personal Marcos se aproximou. Vocês dois estão estranhos hoje. Ele comentou baixo para Camila. Ela congelou. Estranhos como? Sei lá. Marcos coçou a cabeça. Vocês estão evitando olhar um pro outro demais. Mas ao mesmo tempo, olhando demais, você tá imaginando coisas. Tô? Ele sorriu maroto. Porque parece que rolou algo no fim de semana. Marcos, ela sussurrou checando se alguém ouvia. Não rolou nada. Sei. Ele não acreditou. Mas se rolar, se boa sorte. Personal e aluno é complicado, mas vocês ficam bonitos juntos. E saiu, deixando Camila nervosa. A gente precisa ser mais cuidadoso, ela pensou. Final do treino. Daniel bebendo água, Camila organizando equipamentos perto. Hoje à noite? Ele sussurrou baixo. Meu apartamento, 8 horas. Ela respondeu sem olhar. Levo vinho. Leva você. É suficiente. Ele sorriu e saiu. Mas Camila sentiu. Os olhares de outros personagens. A curiosidade no ar. Vão descobrir, ela pensou. É questão de tempo. Mas não conseguia parar. Porque pela primeira vez em anos, ela estava feliz. Genuinamente feliz. E não queria que acabasse. As próximas semanas foram um equilíbrio delicado. De dia, personal e aluno. Profissionais, discretos. De noite, amantes, intensos, apaixonados. Semana 9, terça, noite. Apartamento dele. Primeira vez no apartamento de Daniel. Camila olhou ao redor. Moderno, minimalista, limpo demais. É, arrumado. Ela comentou. Faxineira vem 3 vezes por semana. Ele disse casual. Ela piscou. 3 vezes? Quanto você ganha em gestão? Ele congelou. Merda. Eu economizo. Mentira fraca. E o apartamento é pequeno, então... Ela olhou ao redor. 80 metros quadrados. Não era pequeno. Mas também não gritava rico. Ele tinha sido cuidadoso. Escondido tudo o que pudesse entregar. Relógios caros, no cofre. Ternos de grife, no closet trancado. Arte valiosa. Substituída por pôsteres. O apartamento parecia normal. De alguém classe média. Não de um CEO bilionário. Ok. Ela aceitou. Mas da próxima a gente pede comida. Você não sabe nem fritar ovo. Ele riu, aliviado, e a puxou para a cozinha, onde tentaram cozinhar juntos. Desastre total, macarrão grudado, molho queimado. Mas riram, muito, e no final se pediram pizza mesmo. Comeram na cama, conversando sobre tudo e nada. Você quer filhos? Ela perguntou de repente. Eu nunca pensei nisso. Ele admitiu. Sempre achei que não tinha tempo. E agora? Agora... Ele olhou para ela. Talvez, com a pessoa certa. E quem seria a pessoa certa? Não sei. Ele sorriu. Talvez alguém que grita comigo quando eu faço flexão errado. Ela jogou o travesseiro nele. Ele pegou ela e rolaram na cama rindo. Até que o riso virou beijo. E o beijo virou. Uma noite inteira se redescobrindo. Semana 10. Quinta, noite. Apartamento dela. Camila cozinhando. Daniel lavando louça. Doméstico. Confortável. Você mudou minha vida, ele disse de repente. Ela virou, mãos cheias de farinha. Mudei como? Antes de te conhecer, ele largou a louça, secou as mãos. Eu só existia. Não vivia. Trabalhava. Dormia. Trabalhava mais. Não tinha
cor. Sabe? E agora? Agora eu acordo e penso em você. Ele se aproximou. Conto as horas pro treino. Não pela academia, por você. As segundas, quartas, sextas são os melhores dias da semana, porque eu te vejo. E as terças, quintas, sábados. Ele a abraçou. Eu conto os minutos para te ver de novo. Lágrimas nos olhos dela. Daniel, eu sei que é cedo. Ele continuou. Eu sei que faz só 2 meses, mas eu... Respirou fundo. Eu acho que tô me apaixonando por você. Ela ficou em silêncio, longo, assustador. Você acha... ou você tem certeza? Ela perguntou baixinho. Eu tenho certeza, ele admitiu. Eu estou apaixonado por você, Camila Santos. Mais lágrimas. Eu também, ela sussurrou. Eu também tô apaixonada e tô apavorada. Por quê? Porque eu tenho tanto a perder. Voz tremendo. Se alguém descobrir na academia, se isso der errado, não vai dar errado. Como você pode ter certeza? Porque eu não vou deixar. Ele limpou as lágrimas dela. Eu vou fazer dar certo. Prometo. E ele beijou ela, com toda a promessa que palavras não conseguiam dizer. E naquela noite, eles fizeram amor. Não sexo, amor. Lento, profundo, completo, dizendo com o corpo o que o coração já sabia. Eles eram de um do outro. Semana 11, sábado, manhã, apartamento dele. Primeira manhã inteira juntos, sem pressa, sem treino, sem trabalho. Só eles. Café da manhã na cama. Daniel tentou fazer panquecas. Ficaram horríveis. Eu desisto. Ele jogou a espátula. Vou pedir delivery de café da manhã. Existe isso? Existe. Ele pegou o celular. Ela viu a tela. iPhone último modelo. Relógio caro no pulso. Ele esqueceu de tirar. Você tem grana, né? Ela comentou casual. Ele congelou. Como assim? Esse celular é caro, o relógio também. E você pede delivery de tudo. Eu gosto de conforto. Ele defendeu. Não tô julgando. Ela deitou de volta. Só achei curioso. Você diz que é gestão comum, mas... Mas? Nada. Ela sorriu. Esquece. Mas ela notou. A tensão nele. O jeito como desviou o assunto. Ele esconde algo, ela pensou, mas não insistiu. Porque não queria estragar o momento. Mas a dúvida tinha sido plantada. Tarde. Passeio no parque. Primeira vez saindo juntos em público. Parque grande. Anônimo. Ninguém os conhecia. Podiam ser normais. Mãos entrelaçadas. Sorvete. Sol. Risos. A gente devia assumir. Ela disse de repente. Ele parou de andar. Assumir? Para as pessoas. Academia. Ela o encarou. A gente tá junto, né? Então por que esconder? Camila, eu sei que é estranho. Personal e aluno. Mas acontece. E se a gente é sério, por que não assumir? Ele queria. Desesperadamente queria. Mas não podia. Porque em uma semana, a academia seria vendida. E ele seria revelado. E ela descobriria tudo. Só mais um pouco. Ele pediu. Eu tenho umas coisas para resolver no trabalho. Coisas grandes. E não quero que complique para você. Complicar como? Se eu confia em mim? Ele segurou as mãos dela. Só mais 2 semanas, eu resolvo tudo. E aí a gente assume. Para todo mundo. Ela deveria ter insistido. Deveria ter perguntado mais. Mas confiou. Ok. Ela concordou. 2 semanas. Ele beijou ela. Grato. Culpado. Porque sabia. Em 2 semanas. Ela ia odiá-lo. E talvez nunca perdoasse. Segunda de manhã. Escritório da Carvalho Holdings. Daniel na mesa. Documentos à frente. Contrato de compra. Academia Fitness Prime. Aquisição aprovada. Assinatura dele na última página. Data próxima segunda. 1 semana. 1 semana até ela descobrir. Senhor Carvalho? Assistente entrou. A reunião com os donos da academia está marcada para segunda, 10 horas. Eles sabem que vou me apresentar? Sim, senhor. Todos os funcionários estarão presentes, incluindo Camila.
Daniel completou baixo. Senhor, nada. Pode ir. A porta fechou. Daniel colocou o rosto nas mãos. Eu deveria contar, pensou. Antes da reunião, avisar ela, preparar. Mas tinha medo. Medo da reação, do ódio, da perda. Porque Daniel Carvalho, CEO bilionário, dono de império, estava apavorado de perder uma personal trainer de academia de bairro. Porque ela não era só uma personal, era a pessoa que ele amava, a única pessoa real na vida dele. E ele tinha mentido para ela. Por 3 meses. Noite, apartamento dela. Você tá estranho hoje. Camila notou durante o jantar. Estou? Distante, preocupado. Ela pegou a mão dele. O que está acontecendo? Trabalho. Mentira. Semana difícil. Quer falar sobre? Não. Ele puxou ela pro colo. Só quero estar com você. E a beijou. Urgente, desesperado. Como se fosse a última vez. Porque parte dele sabia que talvez fosse. Naquela noite eles fizeram amor. Mais diferente. Daniel mais intenso. Mais presente. Memorizando cada detalhe. Cada som. Cada toque. Cada segundo. Porque segunda-feira, tudo mudaria. E quando Camila dormiu nos braços dele, ele sussurrou no escuro. Me perdoa. Voz quebrada. Pelo que vai acontecer. Me perdoa. Ela não ouviu. Dormindo tranquila, sem saber que em uma semana, o coração dela seria despedaçado. 7 dias. Era tudo que restava. 7 dias de felicidade, antes da tempestade. Porque na próxima segunda-feira, Daniel Carvalho teria que subir naquele palco, de terno, de CEO, na frente de Camila, e revelar a mentira que guardou por 3 meses. E quando ele fizesse isso, quando ela visse o homem que amava, como o bilionário que a enganou, não haveria volta. O amor deles seria testado da forma mais cruel possível, e Daniel não tinha certeza se sobreviveria à perda dela. Os últimos 7 dias foram os mais intensos. Daniel sabendo que acabaria, Camila, sem saber de nada. Terça, treino normal. Mas Daniel não conseguia focar. Olhava para ela, memorizando, o jeito que o rabo de cavalo balançava, a forma como mordia o lábio concentrada, o sorriso quando ele acertava o exercício. Você tá me olhando muito, ela notou, sorrindo. Não consigo evitar. Alguém vai perceber. Deixa. Ele puxou ela discretamente para o canto. Eu não me importo mais. Daniel, advertência. Aqui não. Então depois. Ele sussurrou. Meu apartamento. Eu cozinho. Você não sabe cozinhar. Então a gente pede comida e eu finjo que cozinhei. Ela riu. Aquele riso que ele amava. E soube. Ia sentir falta daquele riso. Mais do que qualquer coisa. Quinta. Apartamento dele. Tentativa de jantar romântico. Daniel acendeu velas, colocou música, tentou fazer algo comestível. Falhou miseravelmente. Ok, você realmente não sabe cozinhar. Camila disse olhando a massa queimada. Eu tentei, tentou e falhou. Ela riu. Pede pizza. Pelo amor de Deus. Enquanto esperavam a pizza, dançaram na sala. Música lenta, sem motivo. Só porque sim. Ela com a cabeça no peito dele, ouvindo o coração acelerado. Daniel? Eu te amo. Ele parou de dançar. Ela ergueu a cabeça. Eu te amo. Ela repetiu. Primeira vez que eu falo, eu sei. Mas é verdade. Eu te amo. Lágrimas nos olhos dele. Eu também te amo. Voz embargada. Mais do que você imagina. E a beijou. Com tudo que tinha. Todo amor, toda culpa, todo medo. Porque ele sabia. Em 4 dias, aquelas palavras talvez nunca mais fossem ditas. Sexta. Último treino da semana. Daniel não queria que acabasse. Cada exercício ele fazia devagar, prolongando. Você tá enrolando, Camila notou rindo. Tô não. Tá sim. Ela se aproximou. Faltam 10 burpees e você tá há 5 minutos enrolando. É que eu...
Ele olhou para ela. Gosto de ficar aqui, com você. Bobo. Ela beijou a testa dele rápido. A gente se vê hoje à noite de qualquer jeito. Mas e segunda? Ele pensou. E depois de segunda? Mas não disse. Só fez os burpees. E quando terminou, Camila anunciou. Fim de semana livre. Sem treino sábado e domingo. Você merece descanso. Livre? É. Ela sorriu. Mas segunda a gente volta com tudo. Segunda, o dia que tudo desmoronaria. Combinado. Ele forçou o sorriso. Sábado e domingo. Fim de semana inteiro juntos. Pela primeira vez. Não saíram do apartamento dele. Filmes, comida, conversa, amor, muito amor. Como se tentassem caber uma vida inteira em 2 dias. Domingo à noite, ela dormiu cedo, exausta, feliz. Daniel ficou acordado, olhando ela dormir, memorizando cada detalhe, e pensou em acordar ela, contar tudo, antes da reunião. Mas não conseguiu, porque não queria ver a decepção nos olhos dela, o ódio, a perda do amor. Então, deixou ela dormir e rezou. Rezou para que segunda-feira não destruísse tudo o que construíram. Segunda-feira, 9h50. Academia Fitness Prime. Reunião extraordinária. Todos os funcionários convocados. Camila estava confusa. Gerente nunca fazia reunião. O que seria? Ela tentou ligar para Daniel, não atendeu, estranho, ele sempre atendia. Deve estar trabalhando, ela pensou. Desligou, sem saber que Daniel estava no carro, no estacionamento, vendo o celular tocar. Nome dela na tela, mas não podia atender, porque em 5 minutos ele teria que entrar e destroçar o coração dela. 10 horas, salão principal. Todos os funcionários reunidos. 20 personais, 5 recepcionistas, faxineiras, manutenção. Camila, ao lado de Marcos. Que reunião é essa? Ela sussurrou. Ouvi dizer que venderam. Marcos respondeu baixo. Algum empresário comprou a rede inteira. Coração de Camila afundou. Venderam. A academia que ela amava, onde conheceu Daniel, vendida para algum bilionário que nem se importava com as pessoas. O gerente entrou, nervoso. Pessoal, ele bateu palmas. Obrigado por virem. Tenho uma notícia importante. A Academia Fitness Prime agora faz parte da Carvalho Holdings, maior rede fitness do país. Murmúrios. É mudança boa, gerente continuou. Mais investimento, equipamentos novos, salários melhores. E o proprietário está aqui para se apresentar pessoalmente. A porta se abriu e o mundo de Camila parou. Daniel, entrando. Mas não o Daniel dela. Terno cinza caro, gravata, cabelo perfeitamente penteado, relógio de 200 mil no pulso, postura de CEO, 3 assistentes atrás. Bom dia a todos. Voz diferente, mais firme, autoritária. Sou Daniel Carvalho, CEO da Carvalho Holdings. Camila ficou branca, mãos tremendo, pernas fracas. Não, não, não. A partir de hoje, ele continuou sem olhar para ela ainda. Esta academia integra nossa rede nacional. Investiremos em... Seus olhos varreram a sala e encontraram os dela. E pararam. Ele viu. A cor sumindo do rosto dela. Os olhos arregalados em choque. A realização. O horror. Investiremos em... Voz falhou por um segundo. Ele desviou o olhar. Não conseguia encarar. Equipamentos e treinamentos. Terminou. Aplausos educados, menos Camila, que estava congelada, em choque absoluto. Daniel, meu Daniel, é CEO, bilionário. Mentiu, por 3 meses, mentiu. Alguma pergunta? Daniel forçou o profissionalismo. Marcos levantou a mão. Os contratos dos personais continuam? Sim, todos mantidos, com aumento de 20%. Mais aplausos. Daniel procurou Camila com os olhos. Ela tinha levantado, saindo, rápido, porta dos fundos. Com licença, Daniel cortou a reunião. Preciso fazer ligações urgentes. E saiu atrás dela, assistentes confusos, gerente confuso. Mas ele não se importou, porque Camila estava saindo. E ele não podia deixar.
não sem explicar, ou tentar. Ele a encontrou no vestiário feminino, vazio, ela encostada na parede, mãos no rosto, respirando rápido. Ataque de pânico começando. Camila. Ele entrou devagar. Sai! Ela gritou sem tirar as mãos. Deixa eu explicar. Explicar o quê? Ela tirou as mãos, olhos vermelhos, lágrimas escorrendo. Que você mentiu? Por 3 meses? Eu não menti. Ele se aproximou. Você é CEO. Ela explodiu. Bilionário, dono de empresa. E me deixou achar que você era... Eu sou o Daniel. Ele tentou tocar ela. Ela se afastou. Não. Ela apontou para a porta. Aquele cara ali, de terno e assistentes, aquele não é o Daniel que eu conheci. Eu sou o mesmo. Como? Ela riu sem humor. Como você é o mesmo? Você me deixou treinar você, gritar com você, me apaixonar por você. Tudo enquanto era meu chefe. Eu não sabia que ia comprar esta academia. Foi coincidência. Coincidência? Ela avançou nele. Você é bilionário e eu sou uma personal trainer pobre de academia de bairro. Você acha que eu sou idiota? Eu te amo. Ele gritou. Silêncio. Pesado. Doloroso. Você me ama? Ela sussurrou incrédula. Você me ama? Daniel, você mentiu para mim por 3 meses. Cada vez que eu perguntava do seu trabalho, você desviava. Cada vez que eu comentava de dinheiro, você escondia. Isso não é amor, é manipulação. Eu escondi porque... Voz quebrou. Todo mundo muda quando descobre. Todos. Você foi a primeira pessoa em 10 anos que me tratou normal, que gritou comigo, que não teve medo, que me viu como pessoa. Mas você não é só pessoa. Ela chorou. Você é CEO Carvalho. Você comprou a academia. Você é meu chefe agora. Eu não quero ser seu chefe. Ele desesperado. Eu quero ser seu namorado. Eu quero ser seu. Mas você não é. Voz quebrada. Você nunca foi. Porque o Daniel que eu amava não existe. Era ilusão. Ele ficou pálido. Camila, eu peço demissão. Ela pegou a bolsa. Amanhã entrego oficialmente. Não. Ele bloqueou a porta. Não faz isso. Sai da frente. Eu te amo. Ele segurou os ombros dela. Eu te amo, Camila. De verdade. Isso não foi mentira. Mas tudo o resto foi. Ela empurrou ele. E sabe o pior? Lágrimas caindo. Eu confiei em você. Eu confiei. Contei dos meus sonhos, dos meus medos. Me entreguei. E você? Você estava mentindo o tempo todo. Não sobre meus sentimentos. Ele implorou. Nunca sobre isso. Não importa. Ela limpou as lágrimas. Porque sentimentos sem confiança não são nada. Adeus, S.R. Carvalho. E ela passou por ele. Saiu, porta batendo, deixando Daniel ali, no meio do vestiário vazio, com o coração despedaçado e a certeza de que tinha perdido a única coisa que importava, por causa de uma mentira que começou com as melhores intenções, mas terminou destruindo tudo. Daniel Carvalho não desistia de nada. Construiu o império do zero, enfrentou crises, falências, traições, mas nada doeu tanto quanto ver Camila sair. Porque pela primeira vez, não era sobre empresa, não era sobre dinheiro, era sobre ela, a única pessoa que o fez sentir vivo, e ele tinha perdido, por mentir. Mas Daniel Carvalho também não desistia fácil, e se havia uma chance, uma única chance de reconquistá-la, ele ia lutar, mesmo que levasse tudo, mesmo que tivesse que provar que Daniel, o aluno, e Daniel, o CEO, eram a mesma pessoa, a pessoa que amava ela, desesperadamente. Terça-feira, 7 da manhã, Academia Fitness Prime. Daniel chegou, roupa de treino, como sempre, mas Camila não estava. Marcos se aproximou. Ela pediu demissão. Ele disse baixo. Ontem mesmo. Nem cumpriu o aviso. Daniel fechou os olhos. Ela disse por quê? Não. Marcos o encarou. Mas eu imagino. Você é o CEO que comprou a academia. Ela era sua personal.
E ontem ela saiu chorando. Não é difícil somar. Olha, cara. Marcos cortou. Não me importa quem você é. CEO, bilionário, tanto faz. Mas Camila é minha amiga. E ela tá destruída. Se você fez algo, se conserta. Porque ela não merece sofrer. E saiu, deixando Daniel ali, no meio da academia, sem ela, e percebendo como aquele lugar era vazio sem Camila. Ele não treinou, não conseguiu. Foi embora, para o escritório, onde tentou trabalhar, mas não conseguiu focar. Cada 5 minutos checava o celular, esperando mensagem, ligação, qualquer coisa. Nada. Noite. Apartamento dele, vazio, silencioso. Ele sentou no sofá onde tinham assistido filmes, na cama onde tinham dormido entrelaçados, na cozinha onde tinham tentado cozinhar. Tudo tinha marca dela e estava destruindo ele. Pegou o celular, digitou mensagem. Camila, por favor, deixa eu explicar direito. Me encontra, só uma vez. Dedo sobre enviar. Hesitou. Deletou. Digitou outra. Eu te amo. Eu sei que estraguei tudo, mas não desiste de nós. Deletou também, porque palavras não eram suficientes. Ele tinha mentido com palavras. Precisava provar com ações. Quarta-feira, Daniel apareceu na porta do apartamento dela. Camila abriu, e ao ver ele, tentou fechar de volta. Espera, ele segurou a porta. Vai embora. 5 minutos, ele implorou. Só 5. Depois eu nunca mais apareço se você pedir. Ela hesitou, mas abriu. Cruzou os braços. Fala. Ele tinha preparado o discurso. Palavras perfeitas. Mas olhando para ela, olhos inchados de chorar, rosto pálido, postura defensiva. As palavras sumiram. Eu sinto muito. Foi tudo que saiu. Mas só isso? Ela riu sem humor. Você veio aqui para dizer que sente muito? Eu devia ter contado antes. Muito antes. Eu sei. Ele deu um passo. Mas eu tinha medo. Medo de quê? De perder você. Ele explodiu. De você me ver diferente. De você me tratar diferente. Todas as pessoas que descobrem quem eu sou mudam, ficam intimidadas, ou interesseiras, ou falsas. Mas você, voz embargou. Você gritava comigo, ria de mim, me tratava como igual, e eu amei isso. Pela primeira vez em 10 anos, eu era só eu. Mas você não é só você. Ela gritou de volta. Você é CEO, bilionário. Você vive num mundo que eu nem conheço. E daí? E daí? Ela avançou. Daniel, você tem milhões. Eu mal pago minhas contas. Você frequenta lugares que eu nem posso entrar. Como isso ia funcionar? Porque eu te amo. Ele segurou os ombros dela. Dinheiro não importa. Cargo não importa. O que importa é isso. Apontou entre eles. Se aqui a gente tem... Tinha. Ela se soltou. O que a gente tinha, Daniel? Passado. Porque confiança, uma vez quebrada, não volta. Então me dá chance de consertar. Não tem como. Tem. Ele desesperado. Me dá um mês. Deixa eu provar que eu sou o mesmo. Que Daniel o aluno e Daniel o CEO são a mesma pessoa. Não são. Ela balançou a cabeça. E eu não aguento ser destruída de novo. Então, por favor, vá embora. E não volta. Ele olhou para ela, lágrimas escorrendo no rosto de ambos, e saiu, porque ela pediu. Mas ao fechar a porta, murmurou: Eu não vou desistir. Não de você. Nunca. Quinta-feira, 8 horas. Escritório Carvalho Holdings. Daniel chamou os assistentes. Preciso de ajuda. Ele admitiu. Com o quê, senhor? Com... Pausa. Com alguém. E pela primeira vez em 10 anos como CEO, Daniel Carvalho pediu ajuda pessoal, não profissional. Pessoal. O nome dela? A assistente perguntou. Camila Santos. E o problema? Ela me odeia, ele admitiu. Porque eu menti para ela, escondi quem eu sou. E agora, ela não acredita que meus sentimentos são reais.
E são. Assistente arriscou. Daniel olhou para ela. Firme. São. Ele disse. Ela é a pessoa mais importante da minha vida. E eu preciso provar isso para ela. Como? Não sei. Ele passou a mão no cabelo. Flores? Muito clichê. Joias? Pior ainda. Vai parecer que está comprando ela. Daniel suspirou. Então o que eu faço? A assistente pensou. Senhor, o que ela ama? Academia. Resposta imediata. Ela quer ter a própria academia, lugar inclusivo, para todas as pessoas. Então, a assistente sorriu. Dê isso para ela, sexta-feira. Daniel estava na frente de um prédio comercial vazio. Localização perfeita. 300 metros quadrados, área nobre, mas acessível, perto de transporte público. Quanto? Ele perguntou ao corretor. 2 milhões para comprar. Ou, compro. Daniel cortou. À vista. Pagamento hoje. Documentos no nome de... Ele pausou. Camila Santos. Senhor? Você ouviu. Ele assinou o cheque. Nome dela, não o meu. É presente. Sábado manhã. Ele contratou. Arquiteto, decorador. Fornecedores de equipamento. Pedido. Cria a academia mais inclusiva possível. Equipamentos para todos os tipos de corpo. Rampas. Acessibilidade total. Vestiários grandes. Limpos. Área kids para mães que precisam treinar. E uma placa. Academia Santos, onde todo o corpo é bem-vindo. Proprietária Camila Santos. Prazo? Arquiteto perguntou. 2 semanas, Daniel disse. Pago triplo para acelerar. Senhor, isso vai custar... Não me importa. Ele cortou. Quanto for. Só façam. Domingo à noite. Daniel terminou de escrever. Carta. Não digital. À mão. 3 páginas. Dizendo tudo o que não conseguiu falar. Camila, sei que você pediu para eu não aparecer. E vou respeitar. Mas preciso que saiba. Eu não menti sobre te amar. Cada segundo que passamos juntos foi real. Cada riso. Cada beijo. Cada eu te amo. Real. Eu escondi meu cargo. Meu dinheiro. Meu sobrenome. Mas nunca escondi meus sentimentos. E se você nunca me perdoar, eu entendo. Mas quero que realize seu sonho. Mesmo que seja sem mim. Te amo. Sempre vou te amar. Daniel. Colocou no envelope. Endereço dela. E enviou. Junto com as chaves do prédio. E a escritura. No nome dela. Segunda-feira, manhã. Camila recebeu o pacote. Abriu. Viu as chaves, a carta, a escritura. Imóvel comercial proprietária Camila Santos. Ela ficou branca. Leu a carta. 1 vez, 2, 3. Lágrimas caindo em cada linha. E pegou o celular. Digitou. Daniel, eu não posso aceitar isso. Enviou. Resposta veio rápido. Não é para aceitar, é seu. Seu nome na escritura, seu sonho, realizado. Com ou sem mim. Você merece. Não precisa falar comigo. Só, realiza seu sonho. É tudo que eu quero. Ela segurou o celular. Chorando. Porque pela primeira vez eu viu que talvez, ou só talvez, Daniel realmente a amava. Não pelo que ela era, mas por quem ela era. E isso mudava tudo. As 2 semanas seguintes foram estranhas. Daniel respeitou o espaço. Não ligou, não apareceu. Mas Camila sabia que ele estava lá, porque a academia estava sendo construída. Rápido. Dia 3. Camila foi ver o local. Obra a todo vapor. Operários, arquitetos, decoradores. Equipamentos chegando. Tudo perfeito. Exatamente como ela sempre sonhou. O arquiteto a viu. Você é a senhora Santos? Sou. Prazer. Ele apertou a mão. O senhor Carvalho deu instruções muito claras. Faça exatamente como ela sonha. Ele nos deu suas anotações antigas. Camila arregalou os olhos. Anotações? Sim. Arquiteto mostrou papéis. Do caderno dela, esboços de academia ideal. Ele tinha guardado? Tinha. Aquele dia, semana 6, quando ela esboçou Academia dos Sonhos num guardanapo tomando café, ele tinha pedido para guardar. E guardou.
por 2 meses e usou agora para realizar o sonho dela. Camila sentiu o peito apertar. Dia 7. A academia estava quase pronta. Linda, moderna, mas acolhedora. Equipamentos para todos os corpos. Área Kids impecável. Vestiários enormes. E a placa na entrada. Academia Santos, onde todo corpo é bem-vindo. Proprietária, Camila Santos. Ela tocou a placa e chorou, porque era real. Seu nome, seu sonho, realizado por ele. Dia 10. Camila estava terminando detalhes quando Marcos apareceu. Posso falar com você? Claro. Eles sentaram numa das cadeiras novas. Você sabe que o Daniel vem todo dia na outra academia? Ela piscou. Vem? Todo dia, Marcos confirmou. 7 da manhã, treina sozinho, sem personal. Faz os mesmos exercícios que você passou, na mesma ordem, por 1 hora, e vai embora. Por que você está me contando isso? Por quê? Marcos suspirou. Camila, eu não sei o que aconteceu entre vocês, mas eu vejo aquele cara e ele está destruído, ele não conversa com ninguém, não sorri, só treina, como se tentasse manter conexão com você. Camila sentiu lágrimas nos olhos. Eu não sei se consigo perdoar, ela admitiu. Você ama ele? Sim. Ele te ama. Eu acho que sim. Então, Marcos pegou a mão dela. Vale a pena pelo menos ouvir. De verdade, sem raiva. Só ouvir. Dia 14. Inauguração. Academia Santos estava pronta. Camila convidou alguns amigos, imprensa local, comunidade do bairro. Mas não convidou Daniel, não teve coragem. A inauguração foi linda, pessoas entrando, encantadas, mães com filhos usando a área Kids, idosos testando equipamentos adaptados, cadeirantes usando as rampas, todos bem-vindos. Era perfeito, exatamente como ela sempre quis. E no meio da festa, ela viu, do outro lado da rua, Daniel, de longe, só observando, sorrindo, orgulhoso. Os olhos se encontraram. Ele acenou, discreto. Ela acenou de volta. E ele foi embora, sem entrar, sem cobrar nada. Só feliz por ela ter realizado o sonho, e Camila percebeu. Ele não deu à academia para conquistar ela de volta. Deu porque queria que ela fosse feliz, com ou sem ele. E isso era amor. Amor de verdade. Camila Santos tinha uma escolha: orgulho ou amor, medo ou coragem. Daniel tinha provado, com ações, não palavras, que amava ela, de verdade. E agora, era a vez dela decidir, perdoar ou não, tentar de novo ou desistir. E quando ela tomou a decisão, no dia seguinte, tudo mudaria, de novo, mas dessa vez para melhor. Terça-feira, 6h45. Camila acordou cedo, mais cedo que o normal, porque tinha decidido. Ela se arrumou, legging preta, top esportivo, cabelo em rabo de cavalo, como sempre, e foi para a Academia Fitness Prime, onde tudo começou. 7 horas em ponto. Ela entrou e o viu. Daniel, roupa de treino surrada, fazendo flexões, sozinho, contando baixo. 13, 14, 15, mesma quantidade que ela tinha mandado na primeira aula. Ele ainda lembrava. Terminou, deitou no chão, exausto, como naquele primeiro dia. E foi quando viu tênis feminino na frente dele, conhecidos. Seu coração parou, ergueu os olhos, e ela estava lá. Camila, prancheta na mão. Cronômetro, como sempre. Você... Voz dele falhou. Faltam 10 burpees. Ela disse séria. Levanta. Ele piscou, sem entender. Camila, você ficou fraco essas 2 semanas. Ela continuou, tentando não chorar. Costas tortas. Postura errada, precisa de personal. 10 burpees. Ela ordenou. Agora. Ele levantou, trêmulo, e fez. 1, 2, 5, 10. Quando terminou, caiu de joelhos. Não de cansaço, de emoção. Você voltou, ele sussurrou. Eu nunca fui embora. Ela se ajoelhou também. Eu só
Precisava de tempo. Camila, Deixa eu falar. Ela segurou a mão dele. Você me deu uma academia, meu sonho, sem pedir nada em troca, sem cobrar, só porque queria que eu fosse feliz. E quero, eu sei. Lágrimas caindo. E isso me mostrou que você me ama. De verdade. Não pelo que sou, mas por quem sou. Daniel, eu ainda tenho medo. Eu também. Mas eu te amo. Ela admitiu. E quero tentar, de novo. Se você ainda quiser. Ele não deixou ela terminar. Puxou ela e a beijou. Com tudo que tinha, todo amor, todo alívio, toda gratidão. E quando se separaram, ambos chorando. Eu te amo. Ele sussurrou. Te amo tanto. Eu também. Mas ele limpou as lágrimas dela. Dessa vez, sem mentiras. Sem mentiras. Ela concordou. Você quer saber tudo? Sobre minha vida de CEO? Quero. Ela sorriu, mas devagar, no nosso tempo. Combinado. E eles se beijaram de novo. Ali, no meio da academia, onde tudo começou. E onde tudo estava recomeçando. Certo dessa vez. As semanas seguintes foram de descoberta. Daniel apresentou seu mundo. Devagar, com cuidado. Semana 1. Jantar em restaurante caro. Camila nervosa. Roupa simples. Eu tô muito simples? Ela perguntou no carro. Você tá perfeita. Ele beijou a mão dela. No restaurante, garçom trouxe menu sem preço. Camila arregalou os olhos. Por que não tem? Para você não se preocupar com valor. Daniel explicou. Pede o que quiser. Daniel, eu nem sei pronunciar metade disso. Ele riu. Então eu peço por nós. E pediu. Mas não ostentou. Não exagerou. Só jantaram. Como um casal normal, que por acaso estava num lugar caro. Semana 2. Visita ao escritório. Camila viu. O tamanho do império. 30 andares. 500 funcionários. Reuniões. Contratos. Milhões. Isso é, ela sussurrou, olhando da janela do escritório dele. Intimidador. Para mim também às vezes. Ele abraçou por trás. Mas lembra, CEO ou não, eu ainda sou o cara que não sabe cozinhar, que reclama de burpee, que te ama. Ela virou nos braços dele. Eu sei. Ela tocou o rosto dele. E tô aprendendo que você não é só uma coisa, você é tudo isso. Gesticulou pro escritório. E também é Daniel. Meu Daniel. Sempre. Ele prometeu. Semana 3. Evento beneficente. Primeira aparição pública juntos. Camila de vestido emprestado. Daniel ofereceu comprar, ela recusou. Pegou emprestado de amiga. No evento, pessoas olhavam, curiosas. Quem é ela? Personal trainer? Não é do nosso círculo. Camila ouviu os sussurros, sentiu-se deslocada. Daniel notou. Pegou a mão dela. Fuck them, ele sussurrou. Ela riu, surpresa. CEO Carvalho falando palavrão? Por você? Ele a puxou para dançar. Sempre. E dançaram, no meio de milionários, empresários, socialities. Mas Daniel só via ela. E ela finalmente entendeu que não importava o mundo dele, porque ela era o mundo dele. Semana 4. Camila apresentou seu mundo também. Levou ele para churrasco na laje da amiga, boteco de esquina. Feira livre no domingo, Daniel amou. Mais que qualquer restaurante caro, porque era real. Essa é minha vida, ela disse no churrasco na laje. Simples, normal. É perfeita. Ele segurou a mão dela, como você, e ali, cercados por amigos dela, comendo churrasco barato, bebendo cerveja gelada, Daniel Carvalho foi mais feliz do que em qualquer gala milionária, porque finalmente os dois mundos tinham se encontrado e funcionavam juntos. 6 meses depois, Academia Santos, sucesso total. Daniel e Camila, mais fortes que nunca. E numa sexta-feira, Daniel tinha um plano. Academia Fitness Prime, 7 da manhã.
Treino como sempre, mas diferente. Daniel parecia nervoso. Você tá bem? Camila perguntou. Tô. Voz estranha. Só termina o treino. Alongamento final. Camila ajudando ele a alongar. Como sempre. Proximidade. Intimidade. Mas dessa vez, quando ela foi se levantar, Daniel segurou a mão dela. Espera. O que foi? Ele engoliu seco. Preciso perguntar algo. E ficou de joelhos, no tatame, onde tudo começou. Camila ficou branca. Daniel, ele tirou uma caixinha do bolso. Camila Santos, voz tremendo. Há 9 meses, você entrou na minha vida gritando comigo para fazer flexão. Ela riu, chorando. E desde então, ele continuou. Você me fez viver de novo. Me fez sentir de novo. Me fez amar de novo. Eu estraguei tudo uma vez. Menti, escondi, machuquei. Mas você me perdoou. Me deu segunda chance. E agora, abriu a caixinha. Eu quero passar o resto da vida te dando motivos para nunca se arrepender dessa chance. Casa comigo? Anel simples. Lindo. Ela tampou a boca, lágrimas caindo. Não porque sou CEO, ele acrescentou. Mas porque sou Daniel. Seu Daniel. O cara que você faz fazer burpee. Que você ama, que te ama. Casa comigo? Sim. Ela caiu de joelhos também. Sim, sim, sim. Ele colocou o anel e a beijou, com ela rindo e chorando ao mesmo tempo. E foi quando ouviram aplausos. Eles se viraram. Toda a academia estava lá. Personals, alunos, recepcionistas, todos tinham parado para assistir. Marcos na frente, limpando lágrimas. Finalmente, ele gritou. Todos riram. E Camila percebeu que aquele lugar, aquela academia, não era só onde ela trabalhava. Era onde ela tinha encontrado sua família e seu amor. 1 ano depois, Academia Santos, inauguração de filial, 2ª unidade, mesma filosofia, onde todo corpo é bem-vindo. Mas dessa vez, tinha placa extra. Fundadora Camila Santos Carvalho, investidor Daniel Carvalho. Parceiros, em tudo. Na frente da academia, Camila, 8 meses grávida, cortando fita inaugural. Daniel ao lado, mão na barriga dela. Pronto para ser pai, ela sussurrou. Com você? Ele beijou o topo da cabeça dela. Para tudo. A academia abriu, pessoas entrando, diversas, diferentes, felizes. E Daniel olhou para Camila. Ela olhou de volta, e ambos sabiam que começou com mentira, mas virou verdade. Começou com medo, mas virou coragem. Começou com um agachamento, mas virou amor eterno. E às vezes, as melhores histórias começam nos lugares mais inesperados, como uma academia, às 7 da manhã, com uma personal durona e um CEO disfarçado, que descobriram que amor não tem classe social, não tem mentiras que o destruam, e não tem limites, quando é real. E deles, era real, completamente, eternamente, real. E assim termina a história de Camila e Daniel. 2 mundos diferentes, uma academia e um amor que superou mentiras, para se tornar a verdade mais bonita. Se você chegou até aqui e se emocionou com essa história, eu tenho um pedido. Deixa seu like neste vídeo. Comenta qual foi sua cena favorita. Foi o primeiro encontro, o alongamento tenso, a revelação chocante ou o pedido de casamento? Eu leio todos os comentários. E se você ama histórias assim, de romances intensos, com CEOs apaixonados, tensão sexual inegável e finais que emocionam, inscreve-se no canal. Posto histórias completas 3 a 4 vezes por semana. São mais de 12 horas de romance todo mês. Totalmente de graça. Então, me ajuda? Clica ali em inscrever. Leva 2 segundos e faz toda a diferença. Próximo vídeo já tá vindo e vai ser ainda melhor. Preparado para mais emoção, mais drama, mais romance? Então fica ligado. Até a próxima história. E lembra, o amor pode começar nos lugares mais inesperados,
até numa academia, às 7 da manhã, com alguém gritando com você para fazer flexão. Tchau.